Olá, tripulação, sejam todos bem-vindos à aula de número 4 no nosso mini curso, onde nós vamos falar aqui sobre meteorologia, pessoal. Uma matéria super importante, uma matéria muito abrangente, onde já deixei mostrado para vocês aqui, quando a gente pensa em meteorologia, geralmente quem é leigo, meteorologia, olha a meteorologia, o que quer dizer? Vai chover ou não vai chover? Basicamente, é isso que interessa para uma pessoa quando ela recebe uma notícia ali de fora, né? Mas a meteorologia nós vamos entender aqui no nosso minicurso que ela é muito mais abrangente do que simplesmente a questão de se vai chover ou não. Por quê, pessoal? O que acontece? Até trouxe aqui brincando aqui o nosso avião totalmente coberto por uma determinada nuvem. E isso tem muito a ver. A meteorologia é uma matéria onde nós vamos abraçar o regulamento de tráfego aéreo. A meteorologia é aquilo que está acontecendo na atmosfera e o regulamento impõe as barreiras dentro da meteorologia, até onde eu posso ir ou não dentro de uma determinada regra de voo, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho o porquê de estudar essa meteorologia aeronáutica. Pessoal, meteorologia é o estudo da atmosfera, ela é um ramo da geofísica, tá? Ou seja, eu vou estudar a geografia física do planeta em seu aspecto atmosférico. Da mesma forma que a geologia estuda ali a Terra, a gente vai ter a meteorologia estudando a atmosfera, ok? E os seus devidos fenômenos, claro. Então, o que vai acontecer? É muito mais do que simplesmente entender o que está acontecendo no céu. É a gente conseguir saber do que se trata, saber prever o que vai acontecer e, baseado nisso, usar de dois conceitos prévios muito importantes para a aviação, que são, primeiro e acima de tudo, a segurança e depois a economia. Então, segurança e economia. Anote essa dica no caderno de vocês, economia. Esses dois parâmetros aqui são parâmetros que a gente vai ganhar em voo quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho ciência de meteorologia. Tá? Então ela é muito importante porque segurança, do ponto de vista segurança, existe um determinado fenômeno meteorológico acontecendo, um tufão, um ciclone, uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de trovoada. O meu avião consegue, o meu avião tem condições de entrar ali, ou se eu entrar ali o meu avião vai ser simplesmente destruído? Isso pode acontecer. Então você precisa conhecer aquele fenômeno atmosférico para poder saber se você tem condições seguras de ir por este fenômeno atmosférico. Bem como outros exemplos, eu vou subir e vou perder todo o meu contato visual com a superfície, então isso torna o voo inseguro, não posso, né? E outro ponto de vista, economia, que é você conhecendo aquele fenômeno que está lá na atmosfera, às vezes você evita de passar perto dele, ou evita de chegar nele e ter que dar meia volta e voltar para trás e aí gastar a ida e gastar a volta, se você já tinha possibilidade de conhecê-lo antes mesmo de se deparar com ele. Então, o que vai acontecer aqui? A meteorologia é de extrema importância porque nós vamos estudar a atmosfera e os seus fenômenos. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, aqui de forma o que a gente vai até tratar mais hoje, ó, trouxe um aviãozinho ali em meio às nuvens. Vamos pensar que o chão, que um aeroporto estivesse aqui, ó, a pista do aeroporto estivesse nesse exato ponto. Qual é a condição dessa aeronave enxergar essa pista aqui? Não tem como. Tá vendo? Ó? Se eu pensar em toda a tela do seu monitor, que é a tela da minha apresentação do PowerPoint aqui, se eu pensar em toda essa tela encoberta por nuvens desse jeito que tá, eu vou ter um buraquinho aqui onde eu consigo enxergar, talvez um outro buraquinho aqui que me dê acesso a enxergar a superfície. Isso é muito pouco, né? Então aqui nós temos uma condição onde nós estamos falando que estamos voando guardados, a aeronave está dentro de nuvens. E a depender da regra de voo, porque se a gente voltar lá em regulamentos de tráfego aéreo, naquela última matéria que nós estudamos, existem dois tipos de voo. Ou nós podemos voar visual, ou nós podemos voar por instrumentos. O que é isso? É o tipo de navegação que a gente vai fazer. Ou essa navegação se baliza em contato visual com a superfície, ou essa navegação se baliza de acordo com instrumentos de voo que vão me guiar até uma posição. Se o voo for visual, eu preciso enxergar a superfície. E como é que eu enxergo a superfície numa condição de tempo dessa? Não tem condição de enxergar a superfície. Portanto, é de extrema importância
conhecer e estudar a meteorologia aeronáutica. Estamos entendidos, senhores? E aí a gente vai até mostrar para vocês, eu trouxe esse exemplo bem simples aqui, que é um exemplo de um avião voando em meio a nuvens, né? Em meio aqui a uma camada de nuvens, mas não são só nuvens que interessam para a meteorologia. Onde é que, por exemplo, eu vejo essa quantidade de nuvens? Eu chamo isso de nebulosidade no céu. Já já a gente vai falar de outros parâmetros. Hoje eu trouxe aqui para vocês. Vamos focar na aula de hoje. Nossa base da aula de hoje vai ser sobre essa nebulosidade, sobre essa questão das nuvens. Mas depois eu vou comentar outras coisinhas ainda no final, outros exemplos, né? Então, ó, nebulosidade no céu. Isso aqui é a nebulosidade no céu. É a quantidade de nuvens que está presente no céu. Então vamos pensar assim, ó. Nós dividimos o céu em 8 partes. Pensa que aqui você está, ó, vamos supor que a tela comece aqui, tá? Então esse aqui é todo o meu céu. Vou dividir ele em 8 partes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 totalidades, ou seja, tudo que eu enxergo para cima é isso aqui. Vamos supor, você estava aqui embaixo, você estava aqui olhando para cima, tudo que você consegue enxergar é isso aqui, ó, desde aqui até lá o outro extremo do 8. Qual a quantidade de nuvens que está obscurecendo, que está obstruindo você enxergar o azul do céu? Se, por exemplo, você está aqui sem nenhuma nuvem, você vai ver o céu completamente azul. Só que, se começa a aparecer nuvens, se, por exemplo, aparece uma nuvem aqui, ó, aí você já não enxerga o céu nessa parte, você vai enxergar a nuvem. Se aparece outra aqui, opa, já ficou pior, ó. Você só enxerga o céu azul aqui nesse meio e aqui nesse cantinho. E no outro cantinho lá. Tá vendo? Isto é a nebulosidade no céu. É a quantidade de nuvens que vai fazer obscurecer o céu. Ok, senhores? E nós vamos dividir isso em oitavos. O céu é dividido, então, a abóbada celeste, que é toda a camada de céu que nós conseguimos enxergar, céu azul, eu vou dividir ela em 8 partes a partir de um observador aqui na superfície. Quanto disso estiver obscurecido, estiver tampado, nós vamos classificar em few, para poucas nuvens, scattered, que é esparso, para nuvens esparsas, broken, para céu nublado, e overcast, para céu encoberto. Sendo que as classificações vêm de acordo com a quantidade de oitavos que estão sendo obstruídos. Então, por exemplo, se está obstruído de 1 a 2 oitavos, eu vou falar que eu tenho poucas nuvens, está few. De 3 a 4 oitavos, nuvens esparsas. De 5 a 7 oitavos do céu tampado, nuvens nublado, céu nublado. Nuvens nublado não, céu nublado. Se o céu estiver completamente obscurecido, eu não consigo enxergar nada azul para cima, tem uma camada que está fechando tudo, eu chamo de céu encoberto, é pior do que nublado. Ok? Isto são as camadas de nebulosidade pelo céu. Certinho, pessoal? E essas camadas têm muita importância para a nossa aviação, porque lá em regulamentos, vamos fazer um parâmetro e continuar aquela aula lá de regulamentos lá atrás. Continuar um pouquinho com as regras aqui agora. Para se poder voar visual, que é o que os pilotos começam estudando, voo visual, nós vamos entender que existem algumas regras meteorológicas, que são, eu preciso me manter 1000 pés verticalmente separado de nuvens, 1000 pés verticalmente separado de nuvens, tem uma nuvem ali, eu tenho que me manter 1000 pés ou abaixo ou acima. 1500 metros lateralmente separado de nuvens, então 1000 pés vertical, 1500 metros lateral. Eu preciso enxergar 5 km no horizonte, isso aqui é a parte de regras, regulamento. Minha visibilidade horizontal, quanto eu preciso enxergar para frente, é de pelo menos 5 km. E eu preciso ter abaixo da minha aeronave mais da metade do céu livre de nuvens, de formações meteorológicas. Isto é, com o céu nublado e com o céu encoberto, que são as camadas que cobrem mais da metade do céu, se essas camadas estão aparecendo, eu não posso voar de forma nenhuma acima delas, eu tenho que me manter abaixo e 1000 pés pelo menos abaixo separado.
Entendeu? Então, ó, o broken e o overcast, o nublado e o encoberto, eles fecham o voo visual, ou seja, eles proíbem o voo visual de acontecer quando essas camadas estão muito baixas ou quando eu quero transpassar essas camadas. Não posso, porque aí se eu passar elas, mais da metade do céu abaixo de mim vai estar fechado e eu não tenho como enxergar o chão. E no voo visual eu preciso enxergar a superfície. Então, fechou o voo visual, não pode acontecer o voo nessas circunstâncias. Entendido, senhores? Olha a importância de conhecer a meteorologia só um pouquinho. Estamos dando só uma degustaçãozinha, porque é muito grande, é uma matéria muito abrangente. Meteorologia, repetindo, não é só nuvens, não é só tem nuvens no céu. É um grande conjunto de coisas. E eu vou trazer esse exemplo para vocês até numa coisa que chama METAR. Um código meteorológico que nós chamamos de METAR. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do que é o METAR e vou falar onde é que entra essa nebulosidade especificamente no METAR. METAR, pessoal, ele é um boletim meteorológico, é uma informação meteorológica que sai nos aeroportos, onde eu tenho a estação meteorológica. Então, nos aeroportos, principalmente os aeroportos de maior relevância, vou ter uma estação meteorológica. Essa estação de aeródromo ela vai emitir um METAR. Um METAR é um boletim que fala de tempos em tempos qual é a condição que está acontecendo, a condição observada. É o mesmo de você pegar, falar, eu vou sair agora, vou ver como é que está o tempo lá no centro da cidade. Aí você joga no Google lá, clima-tempo, sai no site dos caras lá, meteorologia, sai no site lá de clima. Você vê se está chovendo, como é que está o tempo agora, qual que é a temperatura. O METAR é isso, só que ele é mais específico porque ele é do aeroporto e tem informações voltadas para a aviação. Vamos dar uma olhada aqui então. Esse METAR ele é referente ao Rio de Janeiro, aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. É um METAR que foi confeccionado dia 12. Eu não vou ensinar vocês a lerem METAR, tá? Porque é um assunto, é um dos últimos assuntos que se aprende na matéria de piloto em meteorologia. É o que a gente realmente usa de fato na prática. Foi confeccionado dia 12 às 10 horas Zulu, 10 horas no horário UTC, que é um horário que a gente usa na aviação e navegação aérea. O vento no momento vem de 30 graus em relação ao norte verdadeiro e a força desse vento é de 2 nós. Vento. O vento é uma coisa da meteorologia, tá vendo? Ó? O vento é um fator meteorológico. A gente estuda dentro de meteorologia um capítulo voltado só para o vento. A visibilidade na horizontal é de 6.000 metros. Eu enxergo horizontalmente em torno do Santos Dumont, de forma predominante, 6.000 metros. Lembra que eu falei qual era o mínimo visual? 5 quilômetros. 5.000 metros. Então aqui a visibilidade está meio baixa do ponto de vista da operação, mas está ainda aceitável. Nesse ponto de vista da visibilidade eu posso sair visual, voando visual. Ok? E aí que vem o que interessa pra gente, que é a nossa aula de hoje. A nebulosidade presente no aeródromo. A nebulosidade aqui é esta, pessoal. A nebulosidade é esta aqui, ó. Ou seja, poucas nuvens a 4.000 pés e nublado a 10.000 pés. 040, essa aqui é uma forma que a gente usa para falar sobre níveis, né? Sobre distâncias verticais. A gente abrevia, corta os dois zeros finais. Então 040 bota 20, 4.000. Então tem poucas nuvens, é o fio, ó, a 4.000 pés. Entendido? E nublado a 10.000 pés. Ou seja, eu não posso, no meu voo visual, passar então de 10.000 pés, porque aí eu vou ficar numa camada fechada a 10.000 pés. É aqui que o piloto tem que olhar toda vez antes de voar para ver como é que estão as camadas de nuvens que vão estar associadas com o seu voo. Entendido? Viu que importante? Nebulosidade. Ainda vem no METAR se tiver tempo presente, chuva, nevoeiro, neve, granizo, tudo isso vem mostrado nessa informação, nesse boletim. Nesse caso aqui não está aparecendo porque não estava acontecendo nesse momento quando o cara pegou essa informação. Ok, senhores? O que mais? Temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho. Temperatura é outra coisa que nós vamos estudar. Pressão atmosférica, 1012 hectopascais. Nós vamos estudar também. Então a meteorologia, como eu disse, ela é uma matéria muito abrangente. Você tem aqui vento, visibilidade, nebulosidade, as nuvens, a temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, pressão, umidade relativa do ar está associado com esses dois caras aqui, ó. O que o piloto precisa fazer
O que a gente faz ao longo do nosso curso de piloto é justamente estudando, entendendo a matéria, entendendo o que é o ar, o que é a pressão, o que é a temperatura, o que é o ponto de orvalho, o que é a umidade, densidade do ar, calor, nuvens, fenômenos, nevoeiro, chuva, para quando eu pegar um boletim desse, eu saber não só que está chovendo, mas o que é aquela chuva, do que é proveniente aquela chuva. E isso ajuda o piloto nas operações, obviamente. Entenderam? Então aqui a gente hoje já focou aqui na nebulosidade. Então aqui nós temos a camada de nebulosidade, de nuvens. Tá? Vamos ver o que acontece aqui então. Vamos analisar esse fio 040 e BKN 100. O fio 040 quer dizer o quê? O que era o fio? Poucas nuvens. Então olha os oitavos divididos, igual eu fiz ali atrás agora de forma um pouquinho melhor. Poucas nuvens a 4.000 pés. Quer dizer que a 4.000 pés eu tinha algumas nuvens. Onde é que está o meu 4.000 pés aqui? Ó? Mais ou menos por aqui seria o meu 4.000 pés, no meu exemplo aqui. Ó. Olha lá, ó, poucas nuvens. Posso voar por ali. Já lá em cima, a 10.000 pés, eu já não posso voar mais, porque está nublado, está quase totalmente fechado. O que é o nublado? Entre 5 e 7 oitavos. Então quer dizer que se eu colocar o meu avião aqui, ó, como é que eu vou enxergar a superfície lá embaixo? Não tem como. Agora aqui eu ainda enxergo, ó, tá vendo? Está aberto. Aqui uma hora ou outra eu vou ter uma obstruçãozinha. E assim funciona essa divisão de nebulosidade. Entenderam, senhores? Isso aqui é muito importante para o voo visual e também para as condições operacionais de voo normais. Tá? Outro fator dentro do voo visual, já que a gente está comentando hoje sobre o voo visual, o que eu falei? Quais são os mínimos para se voar visual? Para que um voo aconteça de forma visual, o piloto precisa atentar duas coisas básicas: nebulosidade e visibilidade. Observem que aqui eu tinha um grupo de nebulosidade, nuvens, ou seja, poucas nuvens a 4.000 pés, estão elas aqui, ó, aqui e aqui, nublado a 10.000 pés, essa camadona aqui a 10.000 pés que eu estou usando de exemplo, né? Agora, observem que eu troquei por uma sigla chamada CAVOC. CAVOC é uma siglazinha para dizer que está tudo ok, não tem nuvens significativas. Mais ou menos isso, tá? Apesar que está meio errado aqui, não está muito correto isso aqui, mas é porque aqui eu estou fazendo de uma forma muito resumida, muito simplória aqui. Vamos ignorar as nuvens para ser melhor aqui, ó. Vamos ignorar aqui para vocês não aprenderem errado. Simplesmente ignora as nuvens agora. Vamos falar agora sobre visibilidade. O outro fator é visibilidade. E a visibilidade é o grau de transparência da atmosfera, é quanto eu consigo enxergar. Se, por exemplo, eu pego um papel aqui, eu tenho um pedaço de papel. Se eu pegar esse pedaço de papel e colocar na frente da câmera, vocês não estão enxergando nada, porque tem alguma coisa obstruindo a atmosfera. Vocês não estão me vendo. Agora, se eu chego mais para trás, vocês começam a enxergar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Ou seja, esse fenômeno está obstruindo. O mesmo que o papel obstrui, na natureza a gente tem fumaça que pode obstruir a visibilidade, a gente tem névoas que são fenômenos formados ou por gotículas d'água e partículas sólidas em mistura ali em quantidade diferente, ou por chuvisco, chuva, tudo isso restringe visibilidade, ou até nevoeiro, que é o que a gente normalmente como leigo chama de neblina, sabe quando você acorda daquela cortinona branca, aquilo lá é um nevoeiro. Né? É um dos fenômenos que mais restringem a visibilidade. Portanto, visibilidade também é um fator muito importante. O piloto precisa, para voar visual, VFR quer dizer regras de voo visual, para estar dentro das regras de voo visual, ele precisa enxergar pelo menos 5 km à sua frente de visibilidade horizontal. E aqui nesse caso nós temos 6.000 metros. Os fenômenos que obstruem essa visibilidade são, como eu disse, fumaças, névoas, poeira, nevoeiro, chuva, chuvisco, pancadas de chuva, né? Entre outros fenômenos ali. Tempestade de areia ou de terra, qualquer coisa do tipo, cinzas vulcânicas, tá? Muitos fenômenos restringem visibilidade. Quero que vocês associem que visibilidade é quanto eu enxergo na atmosfera. Nebulosidade é a quantidade de nuvens que vai obstruir na possibilidade de eu estar voando aqui em cima e enxergar lá embaixo. Então são coisas diferentes. Aqui são nuvens e aqui são fenômenos que vão restringir a visibilidade. Certo, senhores? Esse é o ponto principal da nossa meteorologia. Então, entender como funcionam esses fatores e entender que a meteorologia serve por
segurança e economia. Não é somente isso. Em meteorologia, nós vamos estudar a atmosfera como um todo, que é a camada de gases que envolve o planeta. Tá? Então, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta, se compõe de várias camadas, tem uma função muito específica que é filtrar os raios solares, e esse estudo de toda a atmosfera é que nos faz entender a meteorologia aeronáutica, que é uma meteorologia que a gente chama de aplicada, é uma meteorologia voltada para o meio de atividade aviação, que aí vai fazer os pilotos terem eficiência na sua operação, segurança e economia. Esse foi um bom resumo de meteorologia, falei um pouquinho para vocês de como funciona, para que serve, como é que são os mínimos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, última aula, nós vamos falar de navegação aérea. Então, prepara o caderno, dá uma descansada, que o Dantas vai falar bastante de navegação, porque é especialidade da casa aqui. Então, nos vemos na última aula. Vamos lá, daqui o comandante Dantas na escuta.